Todo mundo quer ser chefe, todo mundo quer mandar, todo mundo quer dominar. E ali deve só haver tristeza. Eu não quero conhecer lá, né? Para saber como que é de verdade. Eu só sei que é uma coisa muito ruim. Para Deus ter virado as costas para eles, deve ser muito mal, né? Contra as forças espirituais do mal. Agora sim nós entramos muito mais próximos de nós. Eu vou narrar aqui 3 delas, teria muitas: a tentação, a sugestão e a inclinação. Essas são 3 forças do mal, onde o mal age na nossa vida por convencimento, pelo nosso intelecto em que nós pecamos. Vejam só, como vencer a tentação, seja qual ela for. Você tem que repeli-la imediatamente. Quando a tentação vem até você, se você não disser não no momento, virar as costas e ignorá-la, você cai. Se o cara te oferecer ali, você que é alcoólatra, está sem beber já há alguns meses, eu sei do que eu estou falando, viu? Se alguém chega para você com um copão de pinga, aquele cheirão, né, perto lá, te oferecer, se você não virar as costas, não sair, você está perdido. Se você sentar com aquela pessoa ali, ficar naquela rodinha e ali experimentar o primeiro golinho, já é, acabou, perdeu. É assim. Eu conheço muitos alcoólatras. Isso eu estou dando um exemplo claro, né, básico, mas poderia ser para muitas outras coisas. Na sexualidade, nas drogas, nos vícios, seja quais forem. É assim que a gente cede à tentação. É ou não é? Então, quando a tentação lhe é oferecida, você está de dieta já há 3 meses, não come doce. Ô glória, né? Eu não sei quem consegue fazer isso, mas enfim. Não como mais doce porque eu quero fazer uma dieta. Aí vem aquele irmão com aquele sonho de valsa gostoso, né? Um bombom, ou com aquele doce todo colorido, bonito, lá na sua mesa, assim. Como não ceder aquilo ali? Olha, não posso. Já, né? Olha, nem vou olhar, porque senão você acaba cedendo. É ou não é? Cede, não sabe o que fala. E não vem me falar que não, porque a gente é sem vergonha, né? Principalmente na quaresma, quando você faz a sua, como que chama? A sua penitência, né? Sempre que você escolhe uma penitência, é aquela que você vai mais ser tentado. Estou mentindo? É a tentação que vem no dia a dia. E o demônio nos tenta por sugestão, por convencimento, por propósito. Depois pela sugestão. Aí como nós temos que vencer as sugestões malignas? Com o discernimento dos Espíritos, que nós fizemos aqui a oficina de dons. Saber se vem de Deus, se vem do homem ou se vem do diabo. Estão te oferecendo uma coisa que você sabe que não é bom para você. Cai fora que é tentação. Vai lhe sugerir. Contra a inclinação. Conhecer os nossos pontos vulneráveis. Eu tenho tendência a pecar nisso. Para que eu vou deixar me seduzir? Olha, eu sou uma pessoa muito nervosa, me irrito fácil. Para que eu vou ficar no meio de uma briga? Para que eu vou dar margem para discussão? Olha, eu tenho problema com o alcoolismo. Para que eu vou lá passar minha tarde no boteco? Olha, eu tenho uma tendência muito fraca para a sexualidade. Para que você vai estacionar o carro no escurinho lá? Para que vai no cantinho do cinema? Né? No escurinho do cinema, como diz a música. É ceder a inclinação. Todos nós, homens, já dizia Henrique, do Anuncio, de muitos anos atrás, temos uma tendência ao mal. O homem tem essa tendência, às vezes, querer o que é legal, o que é imoral, ou o que engorda, já dizia uma canção também nacional, né? Então nós temos uma inclinação para o errado. Se nós não nos sujeitarmos a saber o que nos tira de Deus, nós vamos cair no de Deus. Qual é o seu pecado? Qual é a sua inclinação? Não precisa me falar. Mas é aí que o demônio vai atingir. É aí que ele vai te sugestionar. É aí que ele vai tentar te convencer. Amém? Aguenta aí, está acabando. Como o demônio nos tenta? Nas nossas inclinações, em todas as oportunidades, sugestionando a gente a pecar. É o que ele faz. Aí você pode me perguntar assim: mas o demônio sabe o que eu penso? Os anjos sabem o que eu penso? Não. Mas preste atenção numa coisa: os anjos maus e o demônio são livres de tempo e
espaço. Então diz Padre Antônio Forteira no seu livro Suma Daimônica, que ele pode acompanhar um ser humano durante anos para saber quais são as tendências daquela pessoa, para fazê-la cair. Já dizia os santos, Padre Pio, quando era pequeno, viu, irmãos do Padre Pio, ele era tentado desde criancinha. O demônio o acompanhava e sabia tudo aquilo que ele tinha medo, tanto é que aparecia para ele em forma de cachorro, porque ele tinha medo de cachorro. Então, os demônios são livres de tempo, ele pode acompanhar uma pessoa durante muitos anos da sua vida, para saber onde aquela pessoa tem inclinação a pecar, para sugestionar. Aí você fala assim, então o demônio pode prever o futuro? Não, mas ele pode conjecturar o futuro. O que é isso? A palavra difícil não é difícil. Ele pode falar, olha, o Daniel, eu sei que ele peca aqui, eu sei que ele tem fraqueza para isso, então eu sei que se eu fizer isso hoje, lá na frente ele vai pecar. Ele prevê, é um visionário. Então ele começa a agir na sua vida hoje para que você peque amanhã. Entenderam? É difícil, gente? Muito difícil. Forças espirituais, batalha travada nos lares. É contra isso que nós lutamos. Não precisa ter medo, precisa ter fé. O demônio está me seguindo, está do meu lado. Você está em volta de uma batalha, como eu falei, em todos os momentos, em todas as horas. Mas você vence como? Com a armadura de Deus que nós vamos falar. O demônio pode nos tentar com doenças? Infelizmente, pode. Lá em Lucas 13:11 tem a história da mulher encurvada que já estava há 18 anos sofrendo por causa de um demônio que lhe atormentava, fazendo com que ela ficasse curvada. Aquele menino que não falava, e tantos outros que foram dominados por doenças por conta dos seus pecados, onde o demônio entra e faz da vida da pessoa uma prisão. Agora, já diz a igreja e o padre nesse livro que todas as doenças têm suas razões naturais, até que se prove ao contrário. Entenderam? Todas as doenças. Nós ficamos doentes por aquilo que nós escolhemos, comemos, bebemos, fumamos, cheiramos. É isso. Mas o demônio pode interferir para que você caia numa dessas tentações e venha ficar doente. A minha tentação é fumar. Fumo. Vai ficar com o quê? No final da sua vida você vai ficar sem os seus órgãos ou tendo câncer. Não é assim? É assim. Então, o demônio pode nos causar doenças, fazendo nós pecarmos no nosso dia a dia. Santa Teresa de Lisieux, ela diz assim, que depois que a sua irmã, e eles resolveram entrar para o Carmelo, ela foi acometida de uma dor de cabeça insuportável durante vários anos. Por quê? Porque o demônio ficava lhe oprimindo. Diz também algumas pessoas que Padre Pio, que tinha o seu quarto até chamuscado às vezes pelo demônio, nas suas tentações, inclusive o demônio apareceu para ele também em forma de mulher, para tentá-lo. Diz que Padre Pio tinha o seu corpo às vezes, muitas vezes debilitado, porque não dormia direito. O demônio tentava, acordava de madrugada, o cachorro latia, as mulheres apareciam, era perseguido, não dormia bem, consequentemente ficava cansado. Entenderam? Então o demônio pode nos ocasionar doenças se a gente não estiver num enfrentamento claro. Ele era um santo e ele fez muito e faz hoje pela igreja, por isso que era mais tentado. Então quanto mais nós vemos a Deus, mais tentados nós somos, é claro. Já ouviram aquela frase? Depois que eu entrei na igreja, parece que está tudo dando errado, Depois que eu comecei a rezar, está tudo dando errado. Quanto mais eu rezo, quem diz que existe assombração, Vamos mudar esse ditado, gente? Quanto mais eu rezo, mais batalha espiritual aparece, amém? É isso. Por quê? Você começa a ver com os olhos de Deus, começa a ver onde você é tentado, e é óbvio, você começa a ver onde é pecado, que é pior, Porque quem peca sem saber não peca, sabia disso? Agora quem peca sabendo peca mais, tem um peso maior. Amém? Curas. O demônio pode curar? Pode. Pode curar. Ele pode fazer. Tem muitas pessoas na padre que dizem que fazem pactos com o demônio, fazem pactos com as forças espirituais malignas para ganharem coisas, prosperarem na vida, e as coisas acontecem porque o demônio
sugere isso, os caminhos a seguir, a quem pisotear, e as pessoas crescem na vida, ganham muitas coisas, ganham até curas. Porém, narra o padre, o demônio ele só consegue curar naquilo que é natural. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa sofre de pedra nos rins. O demônio ele pode tirar a pedra do rim, mas ele não pode dar um rim novo. Entendeu? Ele pode agir no natural. Ele pode fazer com que a pedra saia de alguma forma, agindo, fazendo você tomar um remédio ou nos movimentos. Naturalmente ele pode interferir e te dar uma falsa cura. Mas se o seu rim estiver doente, ele não consegue curar. Só Deus pode trocar o seu órgão. Então o demônio age em coisas naturais e as pessoas acham que foram curadas. E muitas vezes recebem graças. Mas o foco da doença mesmo, o problema, só Deus pode curar não. E aí aqueles que fizeram seus pactos, que podem ser quebrados a qualquer momento, porque não dá para assinar nada que é espiritual, né? Aqueles que receberam uma graça dos anjos maus num lugar errado, serão cobrados, porque a cura não foi completa, foi pela metade. Amém, povo de Deus? Então, infelizmente, tem muita gente que procura no ocultismo as suas curas, né? Repito, nada tem causa no demônio enquanto se prova ao contrário, né? Até que se prova ao contrário. O ser humano já tem problema por si só. Tem gente que vê demônio em tudo. Está errado. Está errado. As doenças, as curas, as tentações, muitas vezes vêm de nós mesmos. Certo? Tomai, portanto, a armadura de Deus, diz São Paulo. Coloca para mim aquela foto lá, o Carol, da armadura. Olha lá. Essa armadura que a gente vê mais ou menos um soldado que São Paulo narrava. Era um soldado romano que usava esse esqueleto por fora aí, de aço, forjado, para que pudesse enfrentar as suas batalhas contra os romanos, contra os exércitos daquela época. Só que ele tomou essa armadura e comparou com o plano espiritual. E é aí que nós temos que entender. Então ele diz sobre o cinto da verdade: a verdade vos libertará, disse Jesus. Não disse? São Paulo pôs isso em prática. Se você fala a verdade, vive pela verdade, se você sempre age pelo Evangelho, pela verdade, você está cingido com este cinto. Nada pode derrubar, porque o demônio, ele é um acusador. Os dardos inflamados do maligno são justamente as coisas contra o demônio, as coisas contra nós que o demônio usa. Então, quando ele fala do cinto da verdade, é para quê? O demônio é um acusador. Então, se você faz pecados, mentiras e vai contra Deus, é o que ele vai apontar no final da sua vida para te julgar. Quem assistiu o Alto da Compadecida aqui? Levanta bastante gente. Nós não assistam, é interessante, né? É uma fábula, mas é muito interessante. Lá no final, o demônio ficava acusando ali, né, as pessoas. E Nossa Senhora ficava lá advogando, não era isso? Ah, mas ele fez isso porque era assim, assim, assim. Ah, mas como que chama lá? O líder lá? De lá do Nordeste, lá, o Lampião, o cangaceiro lá, né? Ele matou porque ele nunca foi evangelizado, porque ele teve uma família assim, 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 e Deus acabou abrindo a porta do céu, até para o Lampião lá da história. É interessante, porque é a misericórdia do Pai. Então a verdade nos liberta. Ande na verdade, não minta, faça o que o Evangelho pede. Depois ele fala da couraça da justiça. A couraça da justiça de Deus deve ser vivida pelo Evangelho e pela caridade. Se você é justo com os homens, Deus é justo com você. Olha o que você reza no Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso é justiça divina. Faça para mim o que eu faço para os outros. Essa é a couraça da justiça. Não faça para o irmão o que você não gostaria que fizesse para você, e vice-versa. Entenderam? Então é isso que São Paulo está dizendo. Os calçados, para não parar de anunciar o Evangelho de Deus, em qualquer terreno que for. Olha o tamanho da botina do cara, né? Quem está em casa não está vendo, mas a botina até quase o joelho. Quem quer pescar bem e tem que entrar às vezes no rio, coloca umas botinas que vai até aqui, para pegar o melhor peixe. Então, se quer anunciar o Evangelho, tem que estar calçado.
com as coisas de Deus, tem que estar pisando em terra firme, tem que estar com vontade de caminhar, tem que estar preparado para qualquer terreno. Amém, povo de Deus? Tem que evangelizar em casa, no trabalho, no busão, na briga lá na escola, tem que evangelizar em todos os momentos. Esses são os calçados que São Paulo fala. O escudo da fé, para não ser atacado pelos dardos inflamados do maligno. Olha lá os dardos vindo em direção ao soldado. E aí tem tantos dardos, gente, que a gente ficaria aqui a noite inteira falando, né? Então a fé é o escudo que a gente coloca para quando o demônio tenta nos atacar, a gente possa estar protegido. Bate na nossa fé e cai. Eu pergunto para você, muitas pessoas já vieram tentar te derrubar com palavras? Quando você estava lá rezando, lá aconteceu alguma coisa que cambaleou a sua fé? Então, revestir-se desse escudo é as coisas baterem em você, você sentir o impacto, mas não cair, não deixar atingir o seu corpo. Amém? Se você está recebendo notícias ruins e você está capotando, é porque você não está ainda com o escudo da fé em prontidão, está virado para baixo. Tem que estar armado, salvaguarda, né? A fé é o que você usa para proteger todo o seu corpo, é o mais importante. A espada, ou melhor, antes o capacete da salvação. Quero contar uma história. Você sabe aquele capacete ali, na época dos romanos, cada soldado tinha em cima um lema, que era o que ele carregava ali, uma marca de qual grupo de soldados que ele pertencia, do coronel tal, do general tal, do romano tal, etc e tal. E cada soldado fazia o seu capacete, ou melhor, ganhava da sua família, ou do rei, ou do seu chefe, uma marca especial, e ele forjava esse capacete com as suas características, com aquilo que o identificava. Tanto é que quando o soldado caía no campo de batalha, as pessoas sabiam, aquele ali era o Daniel, que morreu em batalha. Por quê? Porque olhava para o capacete, o resto da roupa era igual, mas o capacete era uma identificação. E os soldados ganhavam isso, às vezes da família, para ir servir no exército romano. E olha que interessante, São Paulo ele troca o verbo aí. Quando ele fala assim, ele não fala mais pegar o capacete, mas ele tomar o capacete. Sabe por quê? O capacete protege o que, gente? E a batalha é o que? Intelectual. Entenderam? Então São Paulo fala, toma o capacete da salvação. Cuida do intelectual, porque a salvação depende do quê? Da sua cabeça, da sua fé, do seu convencimento em continuar na sua fé. Entenderam? Por isso que é importante tomar o capacete da salvação. É o seu intelecto, é a sua decisão por Jesus, é a sua decisão em não pecar e se convencer que Deus existe, que vai te dar a salvação, e não o contrário. E por fim, a espada, que é a palavra de Deus. É com a palavra que nós cortamos os caminhos, que nós abrimos. Olha só quando Jesus foi tentado ali no deserto. O que ele usou para rebater o demônio? A palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então o Senhor usou palavra. E nós, quando temos problemas na nossa vida, quando nós temos que agir, é pela palavra que nós conseguimos vencer as batalhas. Amém, povo de Deus? Está passando por uma dificuldade? Está com dúvida? Está com algum problema de opressão na sua casa, maligna, na sua vida? Tome a palavra de Deus. Tome a armadura de Deus. Se revista e ali você vai convencer as pessoas de que Deus existe. Vocês já ouviram aquela frase de Dante Alighieri, né, sobre no inferno de Dante? Ele diz assim que a grande arma do demônio é tentar provar para as pessoas de que ele não existe mais. Por quê? É muito mais fácil convencer uma pessoa a pecar sem saber que existe inferno e demônio do que ela sabendo que existe um mal e oprimido. Entenderam? Essa frase se torna real para nós, apesar de ela ser de um livro, né, não reconhecido pela igreja. Nós tomamos ela como uma verdade, vamos dizer assim, para a nossa caminhada, porque o mundo está vivendo isso. O demônio não existe, é o ser humano por si só. Deus não existe, é o ser humano por si só. Tiramos o demônio, tiramos Deus da nossa vida, vamos viver pelo nosso próprio convencimento, ou seja, acabamos nos tornando que nem aqueles anjos maus que se convenceram de que Deus não é bom. Amém? Vamos a Deus.